Recentemente, eu fiz uma palestra a um grupo, a convite do PROCON local, cujo tema era superendividamento, se isso era um fenômeno social ou não, um acontecimento relevante, de grande relevância. E falamos causas e consequências e tal, etc. Pessoal, enfim, o resumo da ópera é o seguinte: superendividamento é um fenômeno social, sim, importante, devido à sua grandiosidade no sentido de fenômeno mesmo. Por exemplo, de acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, olha que interessante, aproximadamente 65,19 milhões de pessoas, de brasileiros, estavam inadimplentes em janeiro desse ano. Uma referência. E esse número representa 40,15% da população adulta do país. Quase a metade da população padece desse problema de superendividamento. Observem que eu estou dizendo padece. Vamos ver. Mas o Código de Defesa do Consumidor, zeloso que é, o legislador foi muito, muito inteligente ao elaborar esse código, né? Porque ele é, sempre dizemos aqui, ele é protetivo ao consumidor, vai dizer o seguinte: entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de um consumidor, pessoa natural, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Interessante. Ou seja, aqui exclui aquele picareta, aquele 71, aquele que, enfim, que pega lá um empréstimo e não paga, dá o calote. Não. Aqui é bem específico. É claro que existem N motivos para o superendividamento. Fenômenos, fatos, né, imprevisíveis, por exemplo, como perda do emprego, adoecimento ou morte de um dos responsáveis financeiros da família, atrasos salariais, entre outros e outros e outros. Pois bem, surge a lei, é editada a lei número 14.121 Lei número 14.181 de 2021, que visa prevenir e tratar superendividamento de modo a evitar a exclusão social do consumidor. Pessoal, não sei se vocês se lembram, mas houve uma época em que algumas coisas facilitavam em muito esse superendividamento. O próprio Estado, de forma indireta, autorizava. Foi aí que surgiu toda aquela campanha publicitária do seguinte: olha, cartão de crédito sem anuidade. Isso é tentador. E outra coisa, não precisa consultar se você está negativado no SPC, Serasa, enfim, essas entidades de proteção, né, ao crédito e tal, por aí afora. Não precisa. Então isso era um estímulo. Então o que as pessoas faziam? Pegavam um empréstimo, já que não ia consultar o SPC, pegava um empréstimo para cobrir aquela dívida. A coisa era uma bola de neve, só ia aumentando. Pegava mais empréstimo e tal, esse negócio chegava a um ponto que não tinha condição mais. Né? Aí, essa lei ela é editada para botar a ordem na casa, literalmente. E olha só, de tal forma que o Código de Defesa do Consumidor passa a ter um capítulo somente referente a isso e que prevê essa coisa de superendividamento e prevê expressamente, principalmente o seguinte: realização de audiência de negociação entre credor e devedor. Sempre, pessoal, essa composição ela é a mais indicada, por assim dizer. É que os dois polos ativos e passivos tentem chegar a um acordo. Cria instrumento para conter abusos de oferta de crédito,
a idosos e vulneráveis, sobretudo, acabei de falar. Direito básico ao consumidor, a garantia de prática de crédito responsável, educação financeira, prevenção e tratamento de situação de superendividamento, preservado o mínimo existencial. Porque literalmente as pessoas diziam, olha, eu não tenho dinheiro para botar comida em casa. Não sei como é que eu vou fazer. E não sabiam mesmo. Nulas cláusulas contratuais de produtos ou serviços que limitem o acesso ao Poder Judiciário, que impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor, de seus meios de pagamento depois da quitação de juros. Esse dispositivo ainda obriga bancos, financiadoras, empresas que vendem a prazo a informar. Olha, pessoal, isso aqui foi um avanço muito, muito interessante. Eu acompanhei recentemente no PROCON um caso referente a isso aqui. Deixa eu terminar de ler. Obriga bancos, financiadoras e empresas que vendem a prazo a informar ao consumidor o custo efetivo total, a taxa mensal efetiva de juros e os encargos por atraso, o total de prestações e o direito de antecipar o pagamento da dívida ou parcelamento sem novos encargos. As ofertas de empréstimo ou de venda a prazo deverão informar ainda a soma total a pagar, com e sem financiamento. Pessoal, isso causa um impacto muito grande. Isso aqui foi uma tirada muito bacana, muito interessante. Meu senhor, minha senhora, olha, o crédito é 1.000. Se for pagar à vista, 1.000. Mas você pode pagar em 3 anos, em 36 parcelas, em 50 parcelas, mas ao final esse 1.000 se transformará em, sei lá, chutando aqui 4.000. A pessoa assustou. Opa, você está doido? É isso? Antes não, rapaz, você tem 3 anos para pagar. Mas não informava ao final quanto aquilo ia representar. Agora não. Olha, ao final desse tempo, você vai, o total é esse, etc, etc. Proíbe propaganda de empréstimo do tipo sem consulta do SPC ou sem avaliação da situação financeira do consumidor, falamos isso. Proíbe assédio ou a pressão sobre o consumidor para contratar o fornecimento de produtos e serviços de crédito, principalmente em caso de idosos, analfabetos, doentes ou em estado de vulnerabilidade. É protetivo sim, é bacana. Permite que o consumidor informe o administrador do cartão de crédito com 10 dias de antecedência do vencimento da fatura sobre parcela que está em disputa com o fornecedor. Interessante. Essa lei concede ainda alguns benefícios, como condições mais justas de negociação para quem contrata crédito, recuperação judicial, garantia do mínimo existencial, isso é o mais importante, e maior transparência nas negociações, fim do assédio ao consumidor, suporte à educação financeira. Pessoal, de novo, é para sofrear, de alguma forma, essa penúria das pessoas que se superendividam por razões muitas que não nos compete fazer nenhum comentário, nenhum juízo de valor aqui. Existem algumas dicas, eu acho muito, muito interessante, pessoal, para a gente encerrar aqui sem mais delonga. 3 dicas importantes para o superendividamento. Como falei, são N os motivos, mas reserve parte da sua renda para imprevistos. Isso é uma questão de educação financeira. Eu tenho um dinheirinho guardado para uma situação de imprevisibilidade. Elimine por completo desperdício, despesas não essenciais, sobretudo nesses tempos bicudos de dificuldades, não é? Evite financiamentos e empréstimos longos, que talvez seja o mais importante. Assine o sininho para você receber novas informações do canal do professor J. Bosco, Direito. Compartilhe com as pessoas. Contamos com você. Até a próxima.